Sejam todos bem-vindos. Esse é a Universidade Clece. Muito prazer, me chamo Rafael Turri, trabalho no Departamento de Novos Negócios da empresa e vou apresentar para vocês o que é esse projeto, o projeto Universidade Clece. Muito bem, o projeto vai consistir de um programa de 12 palestras. Então, uma vez por mês, nós vamos ter uma palestra técnica com duração aproximada de 45 minutos, mais perguntas e respostas. Então, é um projeto de capacitação continuada. Depois da apresentação, aqueles que desejarem também vão poder responder uma pesquisa de satisfação e os que responderem essa pesquisa vão ganhar um certificado de participação na apresentação. Aqui nós temos o cronograma das 12 apresentações, uma vez por mês, que vão ser realizadas. E nós vamos começar hoje com a apresentação definições técnicas de pressão relativa, pressão absoluta e suas unidades de medida, vazão mássica, vazão volumétrica e suas unidades de medida. Gostaria de destacar para que você não precise ficar preocupado em fazer muitas anotações ou tirar prints dos slides, porque nós também vamos mandar para os participantes essas informações. Muito bem, falando um pouquinho sobre a Clece antes de começar a palestra de hoje. Então, a Clece é uma multinacional francesa, nós estamos instalados no Brasil aqui desde 1997, mas na Europa a empresa já é uma empresa centenária, né? A matriz da empresa fica na França e nós temos também filiais na Inglaterra e também na Itália. Voltando para a palestra de hoje, o tema é definições técnicas de pressão relativa, pressão absoluta e suas unidades de medida, vazão mássica, vazão volumétrica e as suas unidades de medida. Essa primeira palestra, ela vai ser a base para as próximas. Então é muito importante que você consiga absorver o conteúdo que vai ser transmitido hoje. O nosso professor é o nosso gerente de novos negócios, Alexandre Serra, que tem mais de 35 anos de experiência no mercado de gás. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela FEI e possui pós-graduação pelo IBMEC. Então, gostaria de passar a palavra para ele. Fiquem todos à vontade e uma excelente palestra a todos. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar entendendo o que significa pressão atmosférica. A pressão atmosférica não é nada mais do que o peso do ar sobre a face terrestre, sobre nós, sobre as coisas que estão sobre o solo terrestre. A expressão que traduz essa pressão é pressão igual a força sobre área. No século XVII, o senhor evangelista Torricelli, ele conseguiu, pela primeira vez, fazer a leitura da pressão atmosférica. Ele pegou um tubo, colocou mercúrio dentro, e virou esse tubo de cabeça para baixo dentro de um outro recipiente com mercúrio também. Ele percebeu que houve uma descida, vazou uma certa quantidade deste mercúrio, estabilizando o sistema na sequência. Aí ele concluiu que o que fez parar de vazar o mercúrio foi a equalização da pressão externa com aquela pressão que estava ali dentro do tubo, ou seja, a pressão atmosférica estava impedindo que o mercúrio que se encontrava dentro do reservatório saísse. Ele mediu a altura desse mercúrio e concluiu que aquela altura era a pressão atmosférica agindo sobre aquela face do mercúrio no reservatório, no frasco. Ao nível do mar, essa altura de mercúrio equivale a 760 milímetros.
ou 76 centímetros. De quê? De mercúrio. Então, daí surgiu a unidade torr, e que significa que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. E essa unidade torr, ou 760 milímetros de mercúrio, equivale a uma atmosfera, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Com isso, a gente pode entender e visualizar essa pressão olhando as montanhas. Quanto mais alto nós estamos, menor é a coluna de ar sobre nós, consequentemente, menor a pressão que se encontra ali. E quanto mais baixo, maior é a pressão. Ao nível do mar, essa pressão é de uma atmosfera, que é aproximadamente 1 kg/força por centímetro quadrado. Quando nós subimos uma montanha, vamos pensar que essa montanha e essa altura seja de 3.000 metros de altura, essa pressão ela diminui para 0,7 kg/força por centímetro quadrado, 0,7 bar. E se eu subir mais alto ainda, essa pressão fica menor. A 8.800 metros de altura, essa pressão vai estar na ordem de 0,3 bar, de 300 milibar. Isso dá para a gente entender, por exemplo, por que quando a gente põe a comida na panela de pressão, ela cozinha mais depressa. Por quê? Porque a água ao nível do mar, devido a essa pressão agindo sobre a água numa panela aberta, ela exige que a água esteja a uma temperatura de 100 graus centígrados para ela poder ferver, para ela poder vaporizar. Se eu ponho uma tampa nessa panela, a pressão interna vai ser maior. Consequentemente, eu vou precisar de mais energia para essa água ferver. E essa água vai acabar fervendo com uma temperatura maior do que 100 graus. É por isso que a panela de pressão cozinha mais depressa, porque a água lá dentro da panela de pressão, ela fica a uma temperatura superior aos 100 graus, diminuindo o tempo de cozimento dos alimentos. As unidades de medidas mais usuais, as que a gente usa no nosso dia a dia, são quilograma-força por centímetro quadrado, PSI, que significa libra-força por polegada quadrada, o bar, que significa megadina por centímetro quadrado, o quilopascal, a própria atmosfera, cuja abreviação é ATM, milibar, milímetros de coluna d'água. Quando as pressões são muito pequenas, nós costumamos utilizar milibar ou milímetro de coluna d'água. Quando as pressões são maiores, a gente costuma usar bar, quilograma-força por centímetro quadrado, eventualmente o próprio kPa. Tá? kPa muito utilizado para pressões baixas também. Aqui embaixo vou deixar para vocês os fatores de conversão, para que, caso necessário, você consiga fazer essa transformação de pressão para uma unidade que você conheça. Pode ser que venha numa unidade PSI, e você fica na dúvida, pô, mas isso aqui eu não sei a grandeza disso. Eu conheço milibar, mas eu não conheço PSI. Ou eu conheço um milímetro de coluna d'água, não conheço PSI. E aí você converte para aquela determinada unidade que você consegue visualizar a grandeza dela. Desta forma facilita você para executar o seu trabalho, tá? O seu projeto, ou aquela manutenção que você está tendo que fazer, porque, por exemplo, a pressão está baixa. Você não sabe se está chegando a pressão correta num determinado equipamento. Uma tabelinha aqui de conversão também, as referências, levando como base a pressão atmosférica. Aí a pressão atmosférica é igual a, por exemplo, 1,033 kg/força por centímetro quadrado. Com uma regrinha de 3, você consegue converter diversas, sei lá, a pressão que você tiver em atmosfera para quilograma-força por centímetro quadrado e assim por diante. Pressão relativa. O que é pressão relativa? Pressão relativa também é chamada de pressão manométrica. É aquela pressão que a gente lê no manômetro. Quando nós colocamos o manômetro em um reservatório de gás ou numa tubulação, o valor que esse manômetro está indicando é o que nós conhecemos como pressão manométrica.
A pressão manométrica, então, ela é aquela pressão que se encontra dentro do tubo. Ela é referenciada a partir da pressão atmosférica. Então, não estou considerando na pressão manométrica a pressão atmosférica, apenas a pressão que realmente está naquele reservatório que eu estou tentando fazer essa leitura de pressão. Importante, esqueci de comentar, na pressão manométrica, ela pode ser negativa. Quando nós estamos medindo o que a gente chama de vácuo, vácuo nada mais é do que uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Então, se eu for medir através de um manômetro uma pressão negativa, o ponteiro vai indicar o lado negativo. Então, é possível se medir uma pressão negativa. O que é a pressão negativa? É a pressão que nós chamamos de vácuo. Na verdade, é uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Pressão relativa ou manométrica, vamos entender ela como aquela pressão que nós realmente lemos. Onde que nós vamos utilizar essa pressão? Vamos pensar nos equipamentos a gás, que consomem gás. Todos eles, por projeto, pelo fabricante, ele tem que informar, ele vai dimensionar os equipamentos em função de uma pressão que ele considera a pressão de projeto. Na hora que nós estamos executando, então, uma tubulação, uma rede de distribuição, especificando um determinado regulador de pressão, nós precisamos saber qual é a pressão que aquele determinado equipamento precisa para operar. Caso contrário, ele vai apresentar problemas, deficiências, não a melhor eficiência na hora da combustão. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, eu vou voltar a falar isso depois, lembrando mais à frente, que é um equipamento, ele trabalha com a pressão estável. Essa pressão no equipamento ela não deve variar. Ou se variar, tem que ser o mínimo possível. O que varia é a vazão de gás, a quantidade de gás que está indo para um determinado equipamento. Mas a pressão que está chegando nele, ela tem que ser constante para que ele tenha melhor eficiência na combustão. Vou usar um exemplo. Você pode ter uma tubulação ou um queimador, um equipamento que consome 1 kg de GLP por hora ou 1 metro cúbico de GLP, de gás natural por hora, na pressão de 2 kPa ou 2,8 kPa, que significa 200 milímetros de coluna d'água ou 280 milímetros de coluna d'água. Então, com essa pressão pequenininha, eu posso ter uma vazão pequena. Porém, com a mesma pressão, vamos considerar 200 milímetros de coluna d'água, eu posso ter uma vazão de gás natural de 100 metros cúbicos por hora, de 200, de 500, de 1.000 metros cúbicos por hora, na pressão de 200 milímetros de coluna d'água. Então, pressão não é vazão. Eu preciso manter uma pressão constante e a vazão eu posso variar. Para eu garantir que eu vou ter essa vazão necessária na pressão que o equipamento precisa, nós vamos ver no próximo capítulo, quando nós entrarmos no módulo que vai tratar rede de distribuição de gás, projeto das redes. Tá? Como que eu meço essa pressão? Ou qual cuidado que eu tenho que ter na hora de medir essa pressão? Se for pressão muito pequena, eu preciso medir com uma régua de coluna de água, por exemplo. Então, se eu vou medir uma pressão de 200 milímetros de coluna d'água, eu estou usando uma régua de água. Nada mais é do que um U com água dentro. Esse U pode ser uma mangueira transparente, pode ser um vidro em formato de U transparente. No fundo, eu coloco um papel, uma escala, se eu quiser, mas eu vou marcar
inicialmente o nível, vamos chamar de 0, que é aberto, esse duto aberto para a atmosfera. Então eu sei o nível da água que está nos dois lados desse U. E um dos lados eu vou ligar naquele vaso, naquela tubulação que eu quero medir a pressão. Ou vou simplesmente assoprar, se eu quiser medir a força que eu tenho de sopro. A hora que eu aumento essa pressão de um dos lados, essa pressão empurra a água para o outro. Então o outro lado vai subir, um lado desce, o outro lado sobe. Essa diferença de altura é a pressão que eu estou impondo naquele lado que eu estou fazendo a tomada de pressão. Então, se esse H ele for, por exemplo, 20 centímetros, significa que é 200 milímetros. De quê? De água, porque eu tenho aí dentro água. Eu posso ter um manômetro mesmo, com ponteiro, na unidade de milímetro de coluna de água, ou de milibar. Quando a pressão é muito pequena, eu posso usar milibar. 20 milibar é igual a 200 milímetros de coluna d'água. Essa referência está naqueles números que eu já mostrei, naquela tabelinha que nós já passamos, você tem essas referências. Então, um grande cuidado a se tomar aqui é, eu tenho que saber a ordem de grandeza que eu vou medir, para que eu possa começar essa medição colocando o manômetro adequado para fazer aquela medição. Caso contrário, eu não consigo ter leitura da pressão. Exemplo, coloco um manômetro de fundo de escala de 6 bar e eu quero ler 20 milibar. Eu não consigo, o ponteirinho nem mexe. Então eu não tenho como ver essa ordem de grandeza. E o contrário, se eu coloco um manômetro que está ali em milibar, fundo de escala, 10 milibar, ou 50 milibar, 100 milibar, e eu quero fazer a medida de uma pressão que está em 5 bar, eu vou estourar esse manômetro, o fundo de escala desse manômetro. Então, ele vou acabar danificando esse manômetro. Muito cuidado na hora de fazer a leitura, então, de colocar os manômetros com a escala adequada para aquela faixa de pressão que você tem no ponto que você quer fazer a medida. Pressão absoluta. O que é pressão absoluta? A pressão absoluta é quando você considera o vácuo, a pressão zero. Então, na pressão absoluta, eu tenho que considerar, para eu ter esse valor, essa referência, eu vou considerar a soma de duas outras pressões. A pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então, se nós estivermos, por exemplo, ao nível do mar, e eu estou lendo em um manômetro, está escrito lá 50 kPa, que é igual a 0,5 bar, eu vou ter como pressão absoluta a pressão atmosférica, que é 101,3 kPa ao nível do mar, mais aquela pressão que eu li no manômetro, 50 kPa, me dando um total de 151,3 kPa. Convertendo, por exemplo, para bar ou para quilograma-força, quilos de pressão, como a gente fala no linguajar popular, seria 1,513 quilos de pressão. Isso é a pressão atmosférica. Aonde eu vou utilizar essa pressão? Eu vou utilizar ela, por exemplo, nas fórmulas, quando eu quero calcular diâmetro de tubulação, velocidade do gás dentro de um tubo, perdas de carga dentro de uma tubulação. Muitas fórmulas elas vão me dar ou vão solicitar que eu informe a pressão, mas a pressão absoluta, ou seja, vai ser a pressão no ponto A, mais a pressão absoluta, ou seja, a pressão que eu quero no manômetro mais a pressão atmosférica. E no ponto B, quanto que vai chegar no ponto B? Aí eu também tenho que considerar a pressão absoluta no ponto B, ou seja, vai ser a pressão manométrica no ponto B mais a pressão atmosférica no ponto B. E assim por diante. Então, quando você olhar uma fórmula e perceber que nela existe essa abreviação ABS, nós temos que considerar pressão absoluta. Aonde que a gente
visualiza isso, aonde isso aparece, o porquê que a gente está falando em força, em pressão. Aparece, por exemplo, e nós utilizamos ela, por exemplo, em um regulador de pressão. Nós podemos ver nessa imagem que existe uma mola, essa mola está exercendo uma força, está exercendo uma pressão sobre um diafragma. Quando ela empurra esse diafragma para baixo, o eixo desce e abre a passagem de gás por dentro deste regulador de pressão. Vai passando o gás, esse gás começa a exercer uma pressão contrária a essa resultante da força que estava empurrando esse diafragma para baixo. Então, essa pressão na parte inferior, aplicada a essa área do diafragma, resulta em uma força contrária à força que a mola empurra o conjunto para baixo. E essa variação de pressão, dessa resultante de força aplicada contra a mola, é que vai fazer o regulador abrir ou fechar. Dependendo do quanto eu apertei a mola, vai ser a pressão que eu quero utilizar para alimentar um determinado equipamento, uma rede de distribuição. Se essa pressão aumenta na parte inferior, que é a pressão do gás sobre a área deste diafragma, essa resultante aumenta, ela aumentando empurra o diafragma para cima, eixo sobe, fecha a passagem de gás. Começou a consumir o gás, ou aumentou o consumo de gás, a pressão do gás na parte inferior diminui, a resultante da força diminui, a mola empurra o eixo para baixo e você abre o regulador e passa gás, assim ele funciona. Vamos ver isso com mais detalhes quando nós vamos falar sobre, no módulo, reguladores de pressão. Lembrando, para reguladores que são de baixa pressão de saída, você vai poder perceber que normalmente eles têm esse diafragma, essa cabeça maior do que quando é regulador de primeiro estágio, reguladores para pressões mais altas de saída. O motivo é justamente isso que nós acabamos de comentar. Como força é igual a pressão vezes a área, quanto maior for a área, menor será a pressão que eu preciso para dar como resultante uma força capaz de vencer a força da mola e fazer o fechamento do regulador de pressão. Então, normalmente, os reguladores de segundo estágio têm a cabeça, o diafragma, com diâmetros maiores quando comparados com reguladores de primeiro estágio ou com pressões mais altas de saída. Vazão. Vamos entrar agora no assunto vazão. O que é vazão mássica? É a quantidade de massa de um fluido que passa por uma seção transversal, que vai passar por dentro de uma tubulação. E essa referência nós temos que ter em função de um tempo. Pode ser hora, minuto, segundo e assim por diante. Então, as unidades que nós normalmente vamos encontrar quando nós falamos em vazão mássica vai ser o quilo por segundo, o quilograma por hora, gramas por segundo, gramas por hora, toneladas por hora e assim por diante. Os exemplos aonde que nós encontramos no nosso dia a dia esse tipo de medição é em água. Se a gente falar que ali eu consumo X quilos de água por hora. No GLP, no nosso dia a dia, nós vamos ter lá a vazão mássica de GLP. Eu tenho um equipamento que consome 20 quilos de GLP por hora. Se um equipamento consome 5 quilos de GLP por hora, nós estamos dizendo o seguinte, que se eu colocar um botijão, um reservatório e pesar esse reservatório, ao final de 1 hora eu vou perceber que saiu de dentro desse reservatório 5 quilos, ou seja, a massa que saiu de dentro dele foram 5 quilos de GLP. Vazão volumétrica. A vazão volumétrica é o volume de um fluido que passa por uma seção transversal, por unidade de tempo.
Porém, nós estamos tratando aqui com uma unidade volumétrica. Então, nós vamos estar tratando essa vazão, falando desta vazão, em metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo, galão por minuto e assim por diante. Vazão volumétrica de água seria X metros cúbicos de água por hora que passa num determinado tubo ou que alimenta uma determinada caixa d'água e assim por diante. Vazão volumétrica de GLP seria X metros cúbicos de GLP por hora que passa naquela tubulação que aquele determinado equipamento consome. Pensando no gás natural, nós vamos ter lá um equipamento que consome X metros cúbicos de gás natural por hora, e assim por diante. Um exemplo, se eu tenho um equipamento que consome 1 metro cúbico de gás natural por hora, significa que ele está queimando, que ele está consumindo em 1 hora 1 metro cúbico de gás natural, medido num medidor de vazão volumétrico. Se eu estiver consumindo GLP e eu estiver medindo ele naquele medidor de vazão volumétrico, eu estaria, por exemplo, com um equipamento que consome 1 metro cúbico de GLP por hora, medido no medidor de vazão. Ele está medindo o GLP na fase vapor, na fase gasosa ali, que ele já saiu de dentro do reservatório e está pela tubulação na fase vapor. Isso significa que eu estaria consumindo, queimando, 0,43 quilos de GLP em 1 hora, 430 gramas de GLP por hora. Eu preciso tomar um cuidado muito grande quando eu falo em líquidos, em fluidos compressíveis. Líquidos não, são fluidos compressíveis, porque sempre que eu tenho um fluido que ele é compressível, para eu fazer as conversões, eu preciso levar em consideração a densidade desse gás, a temperatura em que se encontra esse gás e a pressão que esse gás se encontra naquele ponto que eu estou fazendo a medição. Importante salientar, a gente não pode esquecer que existem, algumas vezes a gente encontra numa especificação técnica, uma nomenclatura que vem escrito N metro cúbico por hora. O que é esse N? Esse N é de normal. Esse normal é porque as nossas referências, elas são com relação à temperatura e pressão padrões, as condições normais de temperatura e pressão. O que são essas condições normais? É considerando a pressão de uma atmosfera, a temperatura nesse gás, nesse ambiente, de 273 graus Kelvin, ou 0 graus Celsius, e a umidade relativa zero. Então, quando eu tenho uma fórmula, por exemplo, pode ser que ela esteja pedindo essa vazão em normal metro cúbico, e eu tenho essa vazão necessária, esse consumo de gás que eu vou ter naquele determinado equipamento, pode ser que eu tenha ele em metros cúbicos. Eu preciso realizar uma conversão de metro cúbico para normal metro cúbico. Também pode ser que eu tenha alguma fórmula que eu tenha que utilizar, eu estou recebendo a informação em normal metro cúbico, porém, eu preciso saber a vazão real naquele ponto. Eu preciso converter, então, isso para metro cúbico por hora, levando em consideração a temperatura e a pressão que eu tenho naquele determinado local. Então, eu preciso aplicar uma fórmula. Uma das fórmulas possíveis de serem utilizadas para se realizar essa conversão é essa que se encontra na apresentação. A descrição de cada uma das informações você consegue ver aqui do lado direito. Por exemplo, TP é a temperatura padrão em Kelvin, é o 273,15 Kelvin. E assim por diante nós vamos ter ali a descrição de cada item que é colocado na fórmula para que a gente possa realizar essa conversão. Ou de normal metro cúbico por hora para metro cúbico por hora, ou o contrário.
Aonde que eu utilizo esse conceito, né? Onde é que eu vou usar isso? Por exemplo, quando eu tenho que dimensionar uma rede, assunto do próximo módulo. Mas, obrigatoriamente, eu preciso conhecer pressão manométrica. Já aprendemos o que é a pressão manométrica. A pressão, eu vou precisar saber a pressão que eu vou utilizar na rede. Eu vou especificar essa pressão que vai estar na rede. Eu vou precisar da vazão de gás, que nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Eu tendo a vazão de gás que eu preciso, quer seja volumétrica ou mássica, e tendo a pressão que eu vou trabalhar, sabendo agora o que é uma pressão absoluta, que eu vou precisar lá na fórmula, eu consigo colocar essas informações na fórmula, ela vai ficar simples para nós, e com essas informações nós conseguimos dimensionar o diâmetro da rede que eu preciso para fazer uma determinada instalação, uma rede de distribuição. Um outro lugar que eu preciso ter noção do que são essas grandezas é quando eu vou especificar um regulador. O que vocês estão vendo é uma curva de vazão em relação à pressão de gás onde se encontra este regulador. Então, para eu especificar se o regulador atende ou não aquele ponto aonde eu quero instalar, em função da pressão de entrada, pressão de saída e a vazão de gás que eu preciso, eu tenho que conhecer essas grandezas que nós acabamos de ver. Esse gráfico ele mostra no eixo Y a pressão de saída. Ele mostra, e essa pressão é a pressão que nós já aprendemos, que é a pressão manométrica. No eixo X, nós podemos ver duas linhas. Uma marcando a vazão volumétrica, metro cúbico por hora, e a outra a vazão mássica, que é quilos de GLP por hora. O gás natural, normalmente, a gente trabalha em metro cúbico por hora. Então, se eu precisar verificar um regulador para atender uma determinada vazão e ela vem em metro cúbico, eu tenho que olhar no eixo onde está marcando metro cúbico por hora. O mesmo válido para o GLP. Se vier em quilos de GLP por hora, eu tenho que olhar no eixo aonde está quilos de GLP por hora. Se vier vazão de GLP em metro cúbico, eu preciso converter esse metro cúbico para quilos de GLP, caso no gráfico venha a vazão mássica, no gráfico de especificação do regulador. Eu falar que é errado eu afirmar que 1 metro cúbico de gás natural é igual a 1 metro cúbico de GLP. Vamos ver isso mais à frente, nos próximos módulos nós vamos detalhar mais esse assunto, mas são medidas totalmente diferentes. Se eu precisar utilizar uma determinada unidade de vazão, ou mássica, ou volumétrica, eu preciso converter para aquilo que eu estou analisando. Aonde que nós vamos tomar, o que a gente precisa tomar, na verdade, de cuidado? Quando a gente tem uma rede de distribuição e nós temos uma necessidade de aumentar a vazão de gás nela, por exemplo, porque o diâmetro dela está pequeno, muitas vezes a gente associa isso em aumentar a pressão para que eu aumente a vazão de gás por ela. Isso é verdadeiro. Se eu aumentar a pressão, realmente eu consigo aumentar a vazão. Eu vou aumentar a velocidade com que o gás está passando dentro dessa tubulação, eu vou aumentar a capacidade de vazão dela. Porém, eu tenho que sempre observar as restrições que estão dentro das normas pertinentes. Por exemplo, rede de distribuição de gás combustível, eu preciso olhar na 15526 e na 15358, que tratam rede de distribuição interna, quer seja comercial, industrial ou residencial. Aí as normas estão tratando estes assuntos. Eu não posso simplesmente aumentar a pressão, principalmente quando eu falo em GLP, porque mesmo com pressões relativamente baixas, o GLP pode liquefazer na rede de distribuição. Se eu tiver
um local, um ambiente, uma região onde as temperaturas ambientes podem ficar abaixo de 10 graus centígrados, se eu trabalhar com 1,5 bar, 1,5 kg de pressão no gás GLP, esse gás, ele provavelmente vai se liquefazer. A tendência que ele se liquefaça é real. Então, para um ambiente onde a temperatura, para um local onde a temperatura ambiente pode ficar abaixo de 10 graus centígrados, eu não devo trabalhar com pressões acima de 1 bar quando eu estou fazendo uma rede de GLP. Por quê? Porque ele vai liquefazer. E se a temperatura puder ficar abaixo de 5 graus centígrados ou menos, próximo de zero? Nessas condições, eu devo trabalhar com as pressões na rede de distribuição no máximo de 0,8 bar, de 0,8 quilos de pressão, quilograma-força por centímetro quadrado. Desta forma, eu consigo garantir que mesmo a temperatura chegando a 0 graus, não vai haver formação de líquido GLP na rede de distribuição. Dessa forma, nós eliminamos o risco de um eventual acidente, de um sinistro. Observações a serem tomadas como lembrete. Velocidade máxima do gás na rede de distribuição é 20 metros por segundo. Quanto menor a velocidade desse gás na tubulação, menor será a perda de carga. Menor é a queda de pressão na rede, o que é excelente, é isso que a gente realmente quer. A gente quer garantir a pressão e poder passar muito gás, mesmo que a pressão seja baixa. Temos que garantir uma pressão específica, temos que garantir a pressão especificada pelo fabricante para um determinado equipamento. O que vai mudar é a vazão. Eu aumento chama, diminuo chama, porém a pressão que entra no equipamento ela deve ser constante, aquela de projeto. Temos que garantir um diâmetro na rede, a hora que nós dimensionamos, que nós calculamos, que atenda a vazão dos equipamentos que estão ali conectados na potência máxima, de tal forma que eu não tenha uma variação de pressão ou uma perda de carga que venha a trazer prejuízo para a eficiência de funcionamento dos nossos equipamentos. E o que eu tinha para apresentar hoje era isso para vocês. O tempo é curto, por isso eu falei um pouco rápido. Vocês poderão receber essa apresentação e vão poder ver com mais calma, com mais detalhe. E ficamos abertos a algumas perguntas que se fizerem interessadas. Muito bom. Obrigado, Serra, pela apresentação. Vamos à parte agora de perguntas e respostas. A primeira pergunta, Serra, é a seguinte. O que você quis dizer com manter a pressão de entrada do fogão constante, mesmo com variação da vazão de gás? É um fato que muitas vezes a gente não consegue fazer na vida prática, no dia a dia, na vida real. Se um tubo ele está mal dimensionado, ele causa uma perda de carga, uma perda de pressão, que pode ser muito grande, do ponto A ao ponto B. Pensando que o ponto A você tem um regulador que está diminuindo a pressão para a pressão de operação do fogão, de um aquecedor de água, de um queimador de grande porte. É um equipamento que vai consumir o gás, ele vai queimar esse gás de alguma forma. Se esse diâmetro de tubo está muito pequeno, não chega a quantidade de gás suficiente no queimador e a chama vai ficar pequena. Na prática, o que a gente vê acontecer no mercado, no dia a dia, a pessoa ela aumenta a pressão no regulador, que está antes do equipamento. Consequentemente, a pressão no ponto A, onde está esse medidor, ela sobe. Vai continuar havendo essa queda de pressão ao longo da linha ou de uma mangueira até chegar no ponto de queima, até chegar nesse equipamento, no queimador. O queimador vai estar funcionando bem nesse momento, porque você aumentou a pressão no ponto A, teve a queda de pressão e no ponto B está chegando uma pressão mais alta agora que atende à necessidade do equipamento, ou seja, a vazão de gás que está chegando no equipamento está sendo suficiente. O problema é que a hora que você desliga o queimador, essa pressão, ela sai da pressão
dinâmica e ela vai para a pressão estática. E a pressão estática, ela é sempre superior à pressão dinâmica. Quanto maior? Depende do modelo do regulador, depende da pressão de entrada neste regulador. Mas ela, com certeza, ela sempre será maior do que a pressão dinâmica. Como essa pressão subiu, porque alguém apertou a mola para compensar um erro de dimensionamento da rede de distribuição, a hora que você for religar o equipamento, pode ser que ele não ligue. Por exemplo, a pressão é muito alta e o aquecedor de água não vai conseguir abrir a solenoide, ele não vai conseguir permitir que o gás passe e que haja chama. A hora que você ligar um fogão, a chama vai fugir do queimador, porque essa pressão ali está muito superior à pressão necessária para o fogão funcionar. Se for um fogão de GLP, a pressão de projeto de um fogão, de um aquecedor de água, é 2,8 kPa. Significa 28 milibar ou 280 milímetros de coluna d'água. Se for um equipamento residencial ou comercial para gás natural, essa pressão é de 2 kPa, 20 milibar ou 200 milímetros de coluna d'água. Como alguém apertou a pressão subiu, a estática agora é muito alta, na hora que você liga o fogão, essa pressão é alta e a chama foge da boca do fogão. Num aquecedor de água, ela pode ficar tão alta que ela vai queimar fora da câmara de combustão, ou, como eu falei, o aquecedor nem liga. Se for um queimador industrial, e a pressão estiver muito alta, essa chama ela foge do queimador. Ou, às vezes, ela nem acende, ou ela apaga, porque falta ar, falta oxigênio para haver essa combustão. Então, nós temos que ter a pressão no equipamento estável, aquela pressão de projeto. O que muda, o que varia é a vazão do gás que eu preciso em função da potência que eu estou utilizando. Fogo baixo, fogo médio, fogo alto. Porém, independente da vazão de gás, a pressão tem que se manter constante. Obrigado, Serra, pela resposta. Uma outra pergunta. Como consigo saber o consumo de gás de um aquecedor ou um fogão? E qual é a pressão de funcionamento para esse equipamento, seja em GLP ou GN? Nós devemos sempre olhar o manual do fabricante, o manual técnico do fabricante, a ficha técnica do equipamento. Se for um equipamento de boa qualidade, um fabricante de boa qualidade, ele vai informar nesse manual qual é a pressão necessária para o queimador, para a boca do fogão, para o aquecedor de água funcionar da forma adequada. Ele vai informar a vazão de gás necessária, independente de ser GLP ou gás natural, ou muitas vezes ele fornece a potência do queimador, e aí, utilizando-se das conversões que nós conversamos hoje, utilizando de fórmulas para conversão, nós podemos converter a potência, que pode estar em quilowatt, em quilocalorias, para vazão, ou vazão mássica, ou vazão volumétrica, que nós aprendemos hoje. Então, através do manual técnico, nós conseguimos saber qual é a pressão necessária e qual é a vazão necessária, independente do gás que você está utilizando. Aonde encontrar isso se você não tiver de posse desse manual do fabricante? Com a facilidade hoje da internet, você provavelmente vai encontrar na própria internet. Você entra no site da empresa e busca o manual técnico e lá dentro você terá essas informações. Muito bom, obrigado, Serra. Agora uma pergunta sobre vaporizadores e sobre a pressão de utilização dele. Qual é a pressão adequada para um vaporizador? Como que a gente consegue identificar e trabalhar ele da maneira correta? Vaporizador ou é o queimador que está após um vaporizador? Queimador, após o vaporizador. Após o vaporizador, tá. Vamos lá. Então, pensando nessa pergunta, é o seguinte. Eu tenho um fabricante de um determinado equipamento
E ele está falando que o queimador dele precisa para trabalhar uma pressão alta. Tá? 1,5 bar, 2 bar, 3 bar de pressão. Se for um equipamento de boa qualidade, ele não precisa de alta pressão para trabalhar. Ele vai trabalhar com milímetro de coluna d'água. Se ele é residencial, a pressão é baixinha, essa que nós já falamos, de 2 kPa, 2,8 kPa. Se for um equipamento industrial, ele pode ter essas pressões mais elevadas, podendo ser 100 milibar, 150 milibar, 200 milibar, mas continua sendo pressão baixa. Então, se você tem um queimador, exemplo, numa usina de asfalto, e ele consome 1.000 quilos de GLP por hora, ou 2.000 metros cúbicos de gás natural por hora, eu preciso saber qual é a pressão que o queimador funciona. O queimador ele vai funcionar com uma pressão de, sei lá, 150, 100, 200 milibar. Então, eu não preciso chegar no queimador com 1,5 bar, 2 bar de pressão. Eu posso chegar com uma pressão mais baixa, desde que maior do que a pressão que eu preciso especificada para o queimador operar. Porque muitas vezes, então, o cliente está falando que ele precisa que chegue lá uma pressão alta. Porque o regulador de segundo estágio, que é o regulador que está antes desse queimador, que pode ser até mesmo um fogão, esse regulador ele está subdimensionado para uma pressão baixa na entrada. Ele só consegue dar a vazão de gás necessária se a pressão na entrada do regulador de segundo estágio estiver superior a 1,5 bar ou 2 bar e assim por diante. O correto é troca-se esse regulador para um regulador adequado para aquela localização. Coloca um regulador que, com uma pressão menor na entrada dele, ele consegue dar a vazão necessária que o equipamento precisa na pressão necessária que o equipamento precisa, que é baixa pressão. Principalmente quando a gente fala em GLP. Lembrando que em regiões frias, o GLP liquefaz com a pressão de 1,5 kg. 1,5 kg pode ser muito alto para você trabalhar com GLP. Se a temperatura ambiente for menor do que 10 graus centígrados e você tiver com 1,5 bar no GLP, você pode liquefazer esse gás. Então, numa situação dessa, a pressão máxima que você deveria estar trabalhando ali seria 1 bar. Se as temperaturas puderem chegar abaixo de 5 graus centígrados, mais próximo de zero, a pressão máxima que você deve ter na rede de distribuição deve ser menor do que 0,8 bar, 0,8 quilos de pressão. E aí, então, não posso ter um queimador de alta potência, um queimador industrial funcionando, porque a pressão vai ser baixa? Claro que pode. Desde que o regulador que está instalado no equipamento dê a vazão de 10.000 metros cúbicos hora, de 10.000 quilos de GLP por hora, com a pressão de entrada de 0,8 quilos. E ele vai sair com 100 milibar, com 200 milibar, numa vazão grande. Então, não há a necessidade de ir com pressão alta até o queimador. Lógico, desde que esse queimador seja um queimador de boa qualidade. E os queimadores de boa qualidade vão trabalhar com pressões baixas. Independente de ser um queimador monobloco ou duobloco. Obrigado, Serra. Uma última pergunta agora é referente aos fogões que são usados em restaurantes chineses. Qual é a melhor instrução para esse tipo de equipamento, né? Muitos usam ele com altas pressões, né? Existe a necessidade, é um típico específico de cozinha e de preparo de alimento. Qual é a melhor prática para manter a segurança na utilização desse tipo de equipamento nessa aplicação em restaurantes chineses? Essa pergunta sempre me quebra as pernas. É difícil de responder. Por quê? Num restaurante chinês, por exemplo, o tipo da culinária, ela exige que você tenha muito calor, uma quantidade de energia muito grande, para que a hora que você coloca os legumes, que você está fazendo a comida, você aqueça o alimento por fora
e não dê tempo de cozinhá-lo por dentro, de tal forma que ele fica com aquela crocância característica que a gente conhece das comidas chinesas, por exemplo, que foi o relato, né? Fogão chinês. Aí o cliente, ele quer ter um fogo muito forte, um fogo muito alto, aquela chama alta, grande. Para que ele consiga fazer isso, ele aumenta a pressão de gás. E aí os ditos fogões de alta pressão, que não deveriam existir de certa forma. Por quê? Principalmente quando a gente fala em GLP. Lembrando novamente, eu não posso trabalhar com pressão alta no GLP. Eu não atendo às normas. Mesmo no gás natural, eu não devo trabalhar com pressões altas. Eu devo trabalhar com pressões baixas nos equipamentos. Para que isso? Para evitar acidente, para evitar um sinistro. Então, o que tem que ser feito é colocar um fogão, um equipamento que, com baixa pressão, ele forneça uma grande quantidade de energia, uma vazão muito grande. Lembrando o que eu já comentei, eu posso ter uma pressão de 20 milibar, de 200 milímetros de coluna d'água, de 280, 300 milímetros de coluna d'água, e passar uma vazão monstruosa, mesmo a pressão sendo pequena. Eu posso passar 1 kg de GLP por hora com essa pressão pequenininha e eu posso passar 1000 kg de GLP por hora com essa mesma pressão pequenininha. Posso passar 1 metro cúbico de gás natural e 1000 metros cúbicos de gás natural com essa pressão pequenininha. O que eu preciso fazer é dimensionar corretamente os bicos, o queimador que vai gerar essa chama. Então, com uma pressão pequena, eu consigo ter chamas monstruosas. Pode ter, sei lá, pensando num queimador industrial, a chama com 4, 5, 6 metros de comprimento, com pressões relativamente pequenas, baixas. Então, o que eu diria, o que eu posso falar? É que existem equipamentos que não trabalham com pressão alta, que vão atender a cozinha, entre aspas, chinesa, ou esse tipo de culinária, com pressão baixa e alta potência de combustão. E dessa forma, nós vamos estar trabalhando dentro das normas e da máxima segurança. Muito obrigado, Serra, pelos esclarecimentos. Encerramos assim, então, o primeiro módulo do Universidade Classi. E no mês que vem, nós vamos ter a próxima palestra, que vai ter o tema de reguladores de primeiro estágio. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.